Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou a professora Vólia Bonfim e o tema do curso é Empregado Doméstico. Na aula passada, nós estudamos o conceito de empregado doméstico e hoje vamos abordar os direitos do trabalhador doméstico. Sugestões, críticas ou perguntas devem ser dirigidas para o endereço eletrônico saberdireito@stf.gov.br. Bom, então vamos hoje estudar sobre os direitos do empregado doméstico. E para essa abordagem, a gente vai dar uma olhada rápida na legislação e depois de passar rapidamente pela legislação, vamos fazer uma interpretação. Boa parte da aula vai ser apenas como interpretar o parágrafo único do artigo 7º da Constituição. Vamos lá. O doméstico tem uma lei específica, que é a Lei 5859 de 72, e esta lei de 1972 só lhe trazia à época, porque hoje ela já vem reformulada, 3 direitos: assinatura da carteira, aposentadoria, isso é, previdência, e férias de 20 dias úteis após 12 meses consecutivos. Então, de 1973 até 1985, esses eram os únicos direitos do trabalhador doméstico. Direito ao vínculo, portanto, ao recolhimento da previdência, o que lhe dava benefícios previdenciários e aposentadoria, e, por fim, às férias de 20 dias úteis. Em 85, a Lei 7.418 de 85, bem como o seu decreto regulamentador, estendeu ao doméstico o direito ao vale-transporte, o que a gente vai abordar mais tarde. E só em 1988, com a Constituição da República, é que aos domésticos outros direitos lhe foram estendidos. Esses direitos que foram estendidos, vários: salário mínimo, irredutibilidade, aviso prévio, repouso semanal remunerado, licença maternidade, licença paternidade. Vários desses direitos, além de outros, férias proporcionais, além de outros, eram absolutamente novos para o doméstico. Isto é, até 88, o doméstico não tinha direito ao salário mínimo. Até 5/10/88, o doméstico não tinha direito ao aviso prévio, se despedido. Até 1988, ele não tinha direito ao 13º salário. Foi a Constituição que estendeu para o trabalhador doméstico alguns direitos, até então sonegados. Bom, temos então um impasse. Estamos diante de 2 normas contraditórias. De um lado, a CLT, artigo 7º, a linha A. E é bom lembrar que o que está revogado na linha A é o conceito de doméstico, e não a exclusão do doméstico à CLT. Então, o artigo 7º, a linha A da CLT, expressamente diz: estão excluídos da CLT, de toda a CLT, do início ao fim da CLT, a parte que se refere ao direito material do trabalho, os domésticos. Isso está vigente. Por um outro lado, vem a Constituição, cronologicamente posterior à CLT, CLT 43, Constituição 88, e dá ao doméstico direitos como o salário mínimo, as férias, que já tinha direito, ao aviso prévio, à irredutibilidade, ao repouso semanal, ao 13º, à licença maternidade, à paternidade. Ora, pergunto a vocês, o que é o aviso prévio? Quando ele é devido? Se não trabalhado, pode ser indenizado?
Se o empregado pede demissão, ele tem que dar aviso ao patrão? E se ele não der, pode ser descontado? Quando é pago o aviso? Em que momento esse direito é devido? Ao dar o salário mínimo ao doméstico, eu pergunto a vocês, aonde está o conceito de salário mínimo? Qual é a periodicidade que eu devo ajustar com o meu empregado esse pagamento? Até que dia eu pago o salário? Até que dia do mês? Eu posso ajustar salário de 3 em 3 meses, de 5 em 5 meses? Posso fazer descontos? Quais são as faltas justas e as injustas? Bom, pelo contexto das perguntas feitas aqui, eu diria, todas as respostas estão na CLT. A CLT diz quando o aviso é devido, em que hipótese ele é devido, quando ele pode ser substituído pelo valor equivalente, diz qual é a periodicidade do salário, até que dia ele pode ser pago, as hipóteses de desconto, as faltas justas, as faltas injustas, o que é suspensão, o que é interrupção, o que é despedida por justa causa, o que é sem justa causa, já que o aviso prévio só é devido na despedida sem justa causa, nos contratos indeterminados, ela diz então o que é o determinado. Olha o impasse. Para que eu possa aplicar o direito que a Constituição deu ao doméstico, eu vou precisar do conceito desse direito que está na CLT. Eu vou precisar olhar a CLT, usar a CLT para instrumentalizar, efetivar, regulamentar o direito. Só que a própria CLT diz que ela não é aplicável ao doméstico. E aí eu pergunto a vocês, o que deve fazer o exegeta? Qual a posição do intérprete quando ele está diante de um conflito de normas? Uma, CLT diz, esta lei não se aplica ao doméstico. A outra, a Constituição diz, dê ao doméstico aviso prévio, salário mínimo, 13º, repouso semanal remunerado, licenças, maternidades e paternidades, etc. Como se não bastasse esse conflito, eu tenho 2 outros argumentos. Primeiro, o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição diz: os direitos constantes no capítulo dos direitos fundamentais têm eficácia imediata. Vou repetir. A Constituição, a própria Constituição, no artigo 5º, parágrafo 1º, ordenou que o intérprete desse eficácia imediata aos direitos constantes dos direitos e garantias individuais. Isso é, do capítulo dos direitos e garantias individuais, do qual o artigo 7º, parágrafo único, faz parte. Isto é, há um comando expresso na Constituição de que eu dê efetividade ao artigo 7º, parágrafo único. E é um outro argumento, para quem estuda direito constitucional, as normas constitucionais, elas têm uma hierarquia, um status, uma linguagem e uma importância superior a qualquer outra norma. E não é por outro motivo que deve imperar sobre as normas constitucionais o princípio da máxima efetividade. O princípio da máxima efetividade, que independe do comando do artigo 5º, parágrafo 1º da própria Carta, determina como um dever do intérprete procurar todos os meios possíveis e cabíveis para efetivar, concretizar, aplicar os direitos constitucionais que ela trouxe, que ela estendeu, no nosso caso, aos empregados domésticos. Esse princípio se aplica a qualquer norma constitucional, mas para nós interessa a abordagem a respeito do doméstico. Voltando ao raciocínio.
eu tenho uma Constituição, que já não é mais uma carta política, que é um conjunto de dogmas, valores, normas, que é hierarquicamente superior à CLT. Uma Constituição que, pela primeira vez na história, ela é humanista, prioriza o ser ao ter, prioriza os direitos e garantias individuais e os valores da pessoa. Uma Constituição que você, intérprete, tem a obrigação de efetivar os direitos nela contidos, principalmente se forem favoráveis ao trabalhador ou à pessoa humana. Se não bastasse o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, o próprio artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, obriga o intérprete a dar aplicação imediata aos direitos contidos naquele capítulo, do qual o artigo 7º, parágrafo único, que tem os direitos do doméstico, está embutido. Ora, eu não tenho dúvida que neste conflito entre a CLT, hierarquicamente inferior, e a Constituição, hierarquicamente superior, só há uma forma de interpretar o artigo 7º, a linha A da CLT. Interpretação conforme. Isto é, a interpretação conforme a Constituição é um dos meios de controle de constitucionalidade. O exegeta, o intérprete, deve ler a lei infraconstitucional com o pano de fundo da Constituição. A Constituição tem que fazer com que nós interpretemos aquela norma na forma da Constituição, conforme o comando constitucional. Isto é que é a interpretação conforme. Neste caso, a interpretação será: só é constitucional o artigo 7º, a linha A, que exclui o doméstico da aplicação da própria CLT na parte que ele exclui dos direitos não elencados e contemplados na Constituição. Em relação às normas da CLT, que sejam para conceituar, instrumentalizar, regulamentar os direitos contidos no parágrafo único do artigo 7º, a CLT vai ser aplicada. Repetindo, diante do novo comando constitucional, da nova ordem constitucional, da visão da máxima eficácia, da obrigatoriedade de aplicação imediata dos direitos constitucionais, não resta outra saída ao intérprete que analisar o artigo 7º, a linha A da CLT, sob a ótica constitucional. Isto é, eu vou sim aplicar a CLT nas partes e nos artigos que tiverem como finalidade regulamentar os direitos lá contemplados na Constituição, naquilo que for compatível. E isso é uma pergunta, na verdade, isso é um trabalho intelectual, um trabalho lógico, que todo mundo já faz. Você quer ver como todo mundo já faz? Eu pergunto para você, que dia você paga a sua doméstica? Você acha que você tem um dia para pagar a sua doméstica? Que dia você paga? Eu pago até o 5º dia útil de cada mês. Perfeito. Você paga a sua doméstica de quanto em quanto tempo? Uma vez por mês. Você faz descontos no salário da sua doméstica? INSS. Descontos legais, previstos em lei. Você, vamos lá. Se ela pede demissão, você acha que ela te deve aviso prévio? Acho que sim.
Você tem prazo para pagar essas parcelas? Olha, eu não saberia te responder, mas acredito que sim. Você também, acha que né? você tem prazo? Acredito que sim. Vamos de novo, outra pergunta. Qual de vocês? Você. Vamos lá. Você acha que a doméstica, ao ter direito ao salário mínimo, você pensaria que se ela faltar por doença, se ela faltar porque o filho morreu, o pai morreu, você acha isso uma falta justa? Você descontaria? Sim, na medida de que as coisas vão andando, a regulamentação está inclusive no artigo 7º da Constituição, ela tem sim todos esses direitos. Isso é uma falta justa. Isso, humanidade minha. Com ela. Você não pode já que eu no meu desconto. emprego tenho esses benefícios, eu estendo a ela. Percebemos que todos nós já fazemos isso, isto é, todos nós, empiricamente, sem de fato saber os motivos, todo mundo já sabe. Não, a periodicidade, a época do pagamento, tem que ser no máximo um mês. Eu não posso fixar o salário superior ao mês. Todo mundo já sabe que eu só posso efetuar descontos previstos em lei. Todo mundo já sabe que o filho dela morreu. Não é possível que ela tenha que trabalhar no dia da morte do filho dela. A mãe dela morreu. Será que ela vai ter que trabalhar no dia da morte da mãe dela? Ela pediu demissão. Será que ela não deve nada a mim? Vem cá, eu mandei ela embora. Será que eu posso substituir esse aviso prévio pelo pagamento em espécie? Ela trabalhou no dia da folga dela. Eu tenho que dar outra compensatória? A resposta disso tudo está na CLT. A CLT diz, pode faltar ao trabalho. Quando? Tiver que doar sangue, quando o filho morrer, quando a mãe, ascendente, descendente, tiver que doar sangue, fazer prova de vestibular, depois juízo. A CLT vai dizer, se eu não te der o aviso prévio e não deixar você trabalhar, eu tenho que pagar o equivalente em espécie. Se você pedir demissão, você que tem que me dar o aviso. E se você não me der, eu que vou descontar. A CLT que diz que o salário é pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Você já aplica a CLT. Empiricamente. Puxa, olha, sabe que eu nunca pensei nisso? Eu sempre falei para todo mundo que a CLT não era aplicável, porque está escrito nela. É porque a interpretação conforme é sem redução de texto. Você não vai revogar o texto. Você vai apenas fazer uma interpretação que essa norma possa continuar a vigorar no mundo jurídico com a interpretação que lhe é favorável, isso é, que está em consonância com a Constituição. A gente já aplica a CLT empiricamente, sem ter certeza por que o faz. Pois agora eu estou lhe dando argumentos. Isto não é uma aplicação analógica. Não confundam a aplicação analógica, que é você pegar o direito que tem numa lei por analogia e aplicar por outro, porque a analogia encontra vários óbices na especificidade, nas penalidades, que elas não podem serem estendidas e etc. Eu não estou fazendo a aplicação analógica da CLT ao trabalhador doméstico. Não. O que eu estou propondo é uma interpretação conforme. Isto é, dar a máxima efetividade que o intérprete puder ao parágrafo único do artigo 7º da Constituição. E para que essa efetividade possa ser cumprida, o intérprete tem que utilizar da CLT para poder regulamentar, reger aqueles direitos, porque eles por si só não dizem nada. O que é o aviso prévio? Quando ele é devido? Quando ele é pago? Em que hipótese ele é substituído? Quantos dias ele demora? Essas respostas todas estão numa lei. E essa própria lei diz que ela não é aplicável ao doméstico. Portanto, a gente tem que enfrentar esse conflito. Valentim Carrion, de uma forma menos, vamos dizer, profunda, ele tem uma opinião similar.
ele já vinha defendendo há anos o dever do exegeta, do intérprete, do hermeneuta, de efetivar os direitos constitucionais. E esta será também a nossa abordagem daqui para frente, quando a gente for estudar cada um desses direitos. Bom, o primeiro desses direitos está no inciso 4. O parágrafo único do artigo 7º da Constituição manda estender ao doméstico o inciso 4, além de outros, mas a gente vai estudar o inciso 4. O inciso 4 do artigo 7º dá ao doméstico direito ao salário mínimo. E ao dar o direito ao salário mínimo, a Constituição diz o seguinte: é direito do trabalhador, inciso 4, salário mínimo que atenda às necessidades básicas e vitais do trabalhador, bem como de sua família, o que é uma utopia, que atenda às necessidades tais como habitação, alimentação, vestuário, higiene, saúde, lazer, previdência, transporte, moradia e etc. São 9 as utilidades. Que tenha reajustes periódicos e que seja desvinculado do salário mínimo. Então, só isso que eu acabei de falar já tem trilhões de controvérsias que nós vamos passar calmamente uma por uma. Vamos primeiro voltar. Até a Constituição, pasmem, tamanho absurdo. O doméstico não tinha direito sequer ao salário mínimo. Ele poderia trabalhar 10 horas, 15 horas por dia, todos os dias, e ele não tinha nem repouso semanal, portanto, ele não precisava nem descansar uma vez por semana, nem o salário mínimo. Foi a Constituição que deu a folga semanal e o salário mínimo. Bom, ao dar o salário mínimo, eu tenho que, primeiro, conceituar o que é salário mínimo. A CLT fazia esse conceito, hoje nós temos leis próprias para conceituar o salário mínimo. O salário mínimo é aquele que ninguém pode ganhar menos que aquele valor. E o salário mínimo ele é dividido por hora, por dia ou por mês. Você tem que respeitar o salário mínimo hora se você contratou por hora. Você tem que respeitar o salário mínimo dia se você contratou por dia. E respeitar o salário mínimo mês se você contratou por mês. Não entendi, olha, isso quer dizer que se ele trabalhar 3 vezes por semana, ele pode ganhar menos que 300, hoje é 415, menos que 415 reais? Porque 415 reais é o valor do salário para quem trabalha todos os dias da semana, descansando aos domingos. Para quem trabalha 8 horas por dia, 44 semanais, 220 mensais, o salário é de 415. Nem seria justo você que trabalha 3 vezes na semana ganhar o mesmo salário que eu que trabalho 6 dias na semana. Isso não seria critério de justiça. Por isso, todas as leis que fixam o salário mínimo o fazem já fixando por hora, por dia ou por mês. Então, eu posso contratar a minha doméstica dizendo, olha, eu quero que você trabalhe 12 horas por 36. Aqueles casos da enfermeira. Eu digo, seu valor por hora são tantos reais, 20 reais. Perfeito. Posso contratar 3 vezes por semana e coloco seu salário dia é de tanto. E aí, na semana que ela trabalhou 3, você vai dar o salário dia vezes 3. Na semana que ela trabalhou 2, você vai dar o salário vezes 2. Pode pagar por dia, pode pagar por semana ou pode pagar por mês. A época do pagamento é ajustado entre as partes. Bom, tá bom. Então, eu já entendi que na hora que eu vou contratar o meu doméstico, eu posso dar mais. Isso é, eu posso pagar mais. Mas eu não posso pagar menos do que o salário mínimo hora, se eu contratei por hora. Salário mínimo dia, se eu ajustei salário dia. Ou salário mínimo mês, se eu contratei mês. Perfeito. Entendeu perfeitamente. Bom, continuando.
E eu preciso dar recibo? Começamos então. Quem é que diz que o pagamento se faz mediante recibo? Quem é que diz que o pagamento deve ser pessoal? Não pode a minha tia vir aqui, olha, eu vim receber o salário da Vólia, dá para você me pagar? Isso não pode. Só a Vólia pode receber o salário da Vólia, salvo se ela se tornou incapaz. Aí vai ser o seu tutor, o seu curador, o seu representante legal. Mas só eu posso receber. Qual a lei que diz que o pagamento do salário se faz mediante recibo? Pessoalmente. Se for para depositar, é em banco em horário do expediente no dia. Se for para eu receber fora, é no horário do expediente. Quem disse que você não pode me pagar em dia não útil? Em cheque, por exemplo. Quem disse que se eu for analfabeto, a assinatura se faz a rogo? Tudo está na CLT, artigo 464. Quem disse que o pagamento do salário se faz em moeda corrente? Eu não posso pagar a minha doméstica em pedra? Por que eu não posso pagar a doméstica em cadeira? Podia pagar com cadeira, com mesa. Aonde está escrito que o pagamento do salário se faz com moeda corrente e que pelo menos 30% tem que ser em dinheiro? Aonde está escrito que eu não posso pagar em dólar, nem em ouro, nem em pedras preciosas? Aonde está escrito que eu não posso dispor do salário dela para ela gastar no que eu quero? Truck System, que é o nome desse ato. Tudo isso está 464, 463, 467, tudo da CLT. A CLT regula tudo, sendo que o Truck System está lá no 461, nos parágrafos, acho que 4º e 5º da CLT. Ora, tudo coisas que vocês já fazem. Todo mundo já faz isso. Todo mundo sabe que eu não posso dizer para ela, olha, eu estou te obrigando todo mês a gastar 50% do seu salário na minha empresa. Você tem que ir lá na minha empresa, apesar de ser o seu empregador doméstico, gastar. Eu posso fazer isso com ela? Não. Aonde está escrito que eu devo respeitar o salário dela dos descontos não previstos em lei? Tudo na CLT. Então, deve ser feito mediante recibo. Vou fazer aqui só um parênteses. O Código Civil também obriga a pagar salários mediante recibo quando trata da alocação de serviços. Então, essa não é uma regra específica, só o recibo da CLT. Também tem no Código Civil. Retornando. Eu tenho que pagar mediante recibo e eu devo discriminar neste recibo o que eu estou pagando. Abre parênteses. A CLT não obriga a discriminar e lei nenhuma obriga ao empregador a discriminar as parcelas do salário no contra-cheque. Quem faz isso é o 477, parágrafo 2º ou 3º da CLT, quando se refere à discriminação de parcela e valor das parcelas da rescisão. E a interpretação foi tentar aplicar analogicamente para o salário. E aí saiu uma portaria, uma instrução normativa do Ministério do Trabalho que obriga o patrão, ao emitir o recibo salarial, a discriminar. Isso é salário, isso é gratificação, isso é adicional, isso é aquilo, isso é discriminar. Então, o empregador doméstico tem que emitir o recibo. A lei não obriga a dar cópia para o doméstico, dá o empregador que desejar ao doméstico a cópia do recibo, emitir o recibo e discriminar. Isso é salário, isso é vale transporte se pagar em dinheiro. Depois a gente vai abordar. Como ele não tem outro direito, gratificação adicional, etc., não tem outras parcelas a constar. O empregado assina e ponto. Ele tem que pagar em moeda corrente. Se efetuar descontos por utilidade, tem que pagar pelo menos 30% em dinheiro. A periodicidade pode ser, você pode pagar por quinzena, pode pagar por semana, pode pagar por dia, mas não pode pagar por um período superior a um mês. O pagamento tem que ser até o 5º dia útil do mês subsequente. Tudo isso, a aplicação da CLT. Não de forma analógica, para dar eficácia ao comando constitucional. Então, o doméstico tem direito
a receber os seus salários dessa forma. A matéria é tão controvertida que a gente tem um telespectador fazendo exatamente esse questionamento, essa pergunta. Vamos analisar? Meu nome é Ana Luísa, eu gostaria de saber se pode haver contratação para doméstico para receber salário a cada 3 meses. Temos um outro telespectador também fazendo uma pergunta de um ponto correlato, que é a questão da falta. Vamos analisar a pergunta dele? Meu nome é Irailza e eu queria saber se o empregado doméstico pode faltar ao trabalho no caso de morte, doar sangue ou casamento. As duas perguntas são absolutamente pertinentes ao tema. Eu diria que sim, os artigos 131 e 473, na parte compatível, são aplicados a ela. Porque, olha só, quando a Constituição disse que eu tenho que pagar o seu salário, eu vou pagar o seu salário se você trabalhar. Se você faltar, eu vou descontar. Agora, existem faltas justas e faltas injustas. Faltas justas são aquelas que a lei autoriza o empregado a faltar. Algumas dessas faltas justas, a lei, além de autorizar o empregado a faltar, obriga o patrão a pagar. Outras autoriza a faltar e quem paga é a previdência ou não há pagamento. Isto é, eu diria que as hipóteses de interrupção e de suspensão contratual previstas na CLT, naquilo que for compatível, assim como as hipóteses de faltas justas previstas nos artigos 131 e 473 da CLT, são perfeitamente aplicáveis aos domésticos. Exemplo, ele pode faltar por doença? Sim. Ele pode faltar por aborto? Sim. Ela, né, no caso. Ele pode faltar por morte de descendente a ascendente? Sim. Para doar sangue? Sim. Para exame de vestibular? Sim. Para um dia por ano para doar sangue? Já falei. Sim. Para depor como testemunha? Sim. Para ir como parte? Sim. Em virtude de licença maternidade? Sim. Em virtude de auxílio previdenciário? Sim. Algumas dessas a lei obriga o patrão a pagar, a maior parte. Outras não, você só não pode dar justa causa porque ele vai ter o seu contrato suspenso. E nesse período o patrão não pode despedir sem justa causa. Então, olha só, a gente já faz isso com o doméstico. Eu já trato o doméstico dessa forma. Eu já digo, seu filho morreu, você tem 2 dias de licença e eu não posso descontar. Você casou? Você tem 3 dias para comemorar o seu casamento. O seu filho morreu? 2 dias. Você teve um filho nascido agora? Se homem, 5 dias. Se mulher, 120 dias. Então a lei já diz, é óbvio que isso se aplica. Eu não acho possível, crível, que eu possa descontar o salário porque ele faltou. É óbvio que eu tenho que aplicar esses artigos para dar eficácia ao comando constitucional da aplicação do salário mínimo a esse trabalhador. Em relação ao salário, deixa eu ver se falta alguma coisa. As utilidades. A Constituição, quando deu ao doméstico o salário mínimo, expressamente diz: assim considerado, tem direito ao salário mínimo. Assim considerado aquele que atende às necessidades básicas e vitais do trabalhador e de sua família, capaz de proporcionar lazer, habitação, higiene, alimentação, vestuário, lazer, transporte, previdência, educação. Acertei, são 9. Ora, o que é isso? Isso é uma utilidade. Ora, ao dar as utilidades ao doméstico, eu aplico automaticamente os artigos 81, 82 e 458 da CLT para dar efetividade. Vou me explicar. O que é uma utilidade? Utilidade é tudo que não é dinheiro. Eu posso te pagar pela lei em dinheiro ou em utilidade. Eu só não posso pagar em moeda estrangeira, em ouro, em pedra preciosa. Mas eu posso te pagar em dinheiro ou utilidade.
Então, eu pago parte do seu salário em dinheiro, parte eu te dou a comida, a alimentação, parte eu te dou transporte, parte eu te dou a casa. Ora, você não ia gastar o seu dinheiro para pagar o aluguel? Você não ia gastar o seu dinheiro para comer? Então, eu já desconto do seu salário aquilo que eu estou te dando. Ao ter direito ao salário mínimo, o doméstico passou a ter direito às utilidades. Isto é, aquele patrão que fornece a utilidade pode também efetuar o desconto da respectiva utilidade de acordo com o seu percentual, que a gente não vai abordar isso, que é um assunto muito mais profundo. Em contrapartida, se o patrão fornece a utilidade, não faz nenhum desconto, e esta utilidade é fornecida com repetição, habitualidade, é fornecida pelos serviços prestados, isso é, como uma forma de comodidade e não como uma forma de necessidade, é graciosa e não existir lei em contrário, isto significa que ela vai integrar ao salário. Integrar significa somar. Se eu ganho R$1.000 mais casa, teoricamente, tá? Eu ganho R$1.000 mais casa, e a CLT diz que a habitação corresponde a 25% do meu salário. Se o empregador quiser me descontar a casa que ele me dá, ele vai me pagar R$1.000 menos 250. Eu vou ganhar 750 mais a casa. A soma dá 1.000. Se ele não quiser descontar a casa, eu vou ganhar R$1.000 mais a casa. E ele não quer efetuar o desconto de 25% sobre os R$1.000. Tá ótimo? Se eu ainda tenho esse benefício, que é a casa, habitualmente, se eu não preciso da casa para trabalhar, porque se eu for vigia, se eu for uma pessoa que toma conta da casa, eu vou ter que morar na casa, mas eu não preciso, a casa me foi fornecida como uma comodidade. E ela ainda me é graciosa, porque não tem desconto, habitual, graciosa, e pelos serviços, isso vai integrar. O que quer dizer integrar? Somar. Na verdade, eu ganho 1.250, sendo que 1.000 em dinheiro, 250 em casa. Na hora dele pagar o 13º, ele tem que pagar 1.250. Isso é que é utilidade. A matéria utilidade, ela é um pouco complexa. Talvez não seja fácil ter um domínio completo sobre tudo o que eu estou dizendo. E a gente precisaria de outras tantas aulas só para estudar remuneração, os seus efeitos e as utilidades. E a gente não tem tempo para isso e nem é esse o foco do curso, do programa. Então, para aqueles que quiserem ter um estudo mais aprofundado, recomendo a literatura própria do Direito do Trabalho no capítulo Utilidade na parte remuneração. Aqui o que para a gente interessa é que até a lei 11.324 de 2006, o doméstico podia ter todas as utilidades descontadas ou integradas, se não descontadas. E foi o Lula que modificou a lei do doméstico, agora em 2006, para dizer que para 4 tipos de utilidades, 4 tipos, não sei se eu as coloquei aqui, que são higiene, vestuário, alimentação e habitação, essas 4 o patrão está proibido de descontar quando fornecer. Em compensação, se fornecer graciosamente, também não vai integrar ao salário, isso é, não vai somar. Ele não vai ser punido pela benesse que ele deu. Então, só de 2006 para cá é que, por uma mudança da lei do doméstico, introduzida pela lei 11.000, acho que é 324 de 2006, é que algumas utilidades, só 4, vestuário, higiene, alimentação e moradia, perderam a natureza salarial e também o patrão foi proibido de efetuar descontos quando concedesse o benefício in natura, ao invés do dinheiro. Tem uma exceção. A exceção é, salvo se ele morar num local
que não é a própria casa que ele trabalha. Se ele morar num local mais distante, isso é, fora do ambiente que ele trabalha, o patrão poderá efetuar o desconto, sim, e a utilidade poderá ter natureza salarial. Então, em relação às utilidades, eu acho que a gente pode aplicar o artigo 458, tanto no que diz respeito aos percentuais, 25% a habitação, 20% as 4 alimentações de um dia, como a gente também pode usar o 458 para dizer que se der educação não tem natureza salarial, se der vestuário, que é uniforme, não tem natureza salarial, se der plano de saúde não tem natureza salarial, porque o próprio 458 da CLT proíbe a natureza salarial de alguns benefícios. Acho que a gente pode usar o artigo 81 e 82 da CLT para impedir o empregador de dar tudo em utilidade e não dar nada em dinheiro. Então, a CLT obriga a pagar pelo menos 30% da parte do salário dele em dinheiro, mesmo que você dê as 9 utilidades. Isto é, dá para a gente reunir tudo isso para aplicar para o doméstico a regulamentação do salário-utilidade ou das utilidades fornecidas pelo patrão. É bom lembrar que o transporte não foi incluído na lei como proibido de desconto. Então, se o patrão fornecer transporte para o empregado, ele não pode descontar, quer dizer, ele pode descontar se desejar, e se não descontar, for habitual e não for uma ferramenta de trabalho, isso pode ter natureza salarial. Então, essa é uma nova abordagem sobre a utilidade, sobre o salário-utilidade. Para a gente finalizar, porque estamos já nos pontos finais, e acabar pelo menos com esse direito que é o salário mínimo, o mesmo artigo 7º, inciso 4, na parte final, diz assim, que é proibida a vinculação do salário mínimo para qualquer efeito. Isto é, você não pode contratar o seu doméstico por 2 salários mínimos, por 4 salários mínimos, por 3 salários mínimos, por 10 salários mínimos. Você tem que contratar por R$1.000, por R$900, por R$730. Você não pode fazer o link. Antes da última decisão do Supremo, que acabou consagrando a súmula 4 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, a jurisprudência trabalhista majoritária era no sentido, mas como isso é favorável para o trabalhador, apesar de ser irregular, porque a Constituição proíbe a vinculação da fixação do salário com o salário mínimo, vamos ajudar. Poxa, se o patrão se obrigou a dar 2 mínimos, aumentou, tem que aumentar o empregado. Então, na prática, as decisões trabalhistas, isso é a jurisprudência, vinha fazendo vista grossa a parte final do inciso 4 do artigo 7º, permitindo a vinculação do salário mínimo. Depois dessa virada do Supremo, com a súmula 4, que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, eu tenho certeza que as decisões e a jurisprudência vai tomar um outro rumo para declarar nula a anotação da carteira feita em salários mínimos e considerar que aquele valor correspondia ao da época. Então, se hoje eu contrato por 2 mínimos, se o mínimo é 415, 2 mínimos são 830. Então, ao invés de ler 2 mínimos, você lê 830. E se houver reajuste por espontânea vontade, porque não há mais lei de política salarial, e elas não se aplicavam ao doméstico, você reajusta quando quiser, da forma que quiser. Ninguém é obrigado a dar aumento a ninguém, salvo se eu já praticar o mínimo. Se ele aumentar, eu aumento. Depois a gente vai falar do piso, que não é agora. Então, ninguém é obrigado a dar aumento. Eu posso manter o salário da minha doméstica congelado 5, 6, 7, 10 anos. Porque não há norma coletiva, porque não existe a norma coletiva dos domésticos que me obrigue a reajustar. Não há lei de política salarial, porque não se aplica aos domésticos e desde a época do Fernando Henrique não há. 3. Se eu já estou aplicando um valor maior do que o mínimo, enquanto o mínimo não chegar a esse valor que me obriga a subir, eu também não sou obrigada a reajustar. O que eu não posso é fazer a contratação vinculada a números de mínimos.
Você deve fazer a retificação na carteira e substituir pelo valor. Não pode colocar 5 mínimos, 10 mínimos, pode colocar um mínimo. Porque você não está vinculando a números, você só está dando o valor mínimo que você tem que pagar. Mas 2, 3, 5, você não pode fazer essa aplicação. Bom, vamos ver se vocês têm alguma pergunta, se querem perguntar alguma coisa. Vamos lá, Sandra. Perguntas? Muitas, né? Hoje foi um pouquinho mais complicada a aula, né? Foi mais teórica. A respeito aqui do salário mínimo, você está dizendo que a explicação foi excelente em relação a não colocar mínimo. Mas se já houver alguma anotação nesse sentido... Retifica. Vai lá nas anotações gerais e diz onde está escrito 4 mínimos, leia-se 350, 470, o valor que é, que equivalia à época ou que hoje equivale. E já faz a transformação para valor em real. Procura não manter número de mínimos. Só se for um mínimo, aí pode ficar. Mas não mantenha 3, 5, 4, porque você não pode fazer essa vinculação. Ok, muito obrigada. Mais alguma pergunta? Diga. Eustáquio, da Faculdade de Processos, 4º semestre. Eu gostaria de perguntar à senhora o seguinte, se não pode vincular, conforme está na lei, né? Se o julgador, ele não percebe que eu estou, quando eu digo R$830, aí na próxima eu faço esse mesmo reajuste, quando o governo reajustar o mínimo, ele não vê que eu estou vinculando isso implicitamente? Entendi a sua pergunta. Teoricamente, se você quiser espontaneamente reajustar cada vez que o mínimo reajustou, isso não tem nenhum óbice. Agora, o que você não pode é se obrigar a tanto, porque a norma é inconstitucional. Isto é, eu não posso ajustar com o meu empregado que eu vou sempre garantir 3 mínimos para ele. Se um dia, sei lá, eu quebrar as pernas, não puder trabalhar e não puder ganhar tanto, eu não vou reajustar porque é inconstitucional a vinculação. Mas se você de fato reajustou, isso é bom para o empregado, mas não porque você se obrigou, mas por uma questão de consciência, problema nenhum, não é ilegal, não. A concessão de reajuste não é. Vamos à sua pergunta. Eu sou Leonardo, da IESPLAN. Voltando lá aos 25% da habitação, que aí agora, em 2006, teve a Lei 1324, né? Se o empregado doméstico morar distante da residência onde trabalha, ainda se desconta ou incorpora. Isso, perfeito. E as demais utilidades? Por exemplo, as demais utilidades, como alimentação, Isso. Ela não entra nesse critério? Não, a alimentação o Lula não incluiu no projeto, quer dizer, não foi o Lula, né? Foi a Benedita, foi o projeto da Benedita da Silva e o Lula autorizou, não vetou, quer dizer, vetou uma parte, mas autorizou a maior parte. Era uma época de reeleição e não tinha habitação. Então, teoricamente, a doméstica que trabalha para você e cozinha, ela come a própria comida que ela faz, né? O que cá para nós é muito bom. Né? Porque se ela não comesse a própria comida, eu acho que ela ia cuspir na comida. Né? Então, é muito bom ela poder se alimentar daquilo que ela própria prepara. E, na teoria, se você aplicar a letra da lei, você pode descontar, sim, os percentuais das refeições. 20% é o valor das 4 refeições. 2% café da manhã, 8% almoço, 2% lanche e 8% jantar. Não dá para explicar de onde eu tirei esses percentuais, porque é grande a explicação. Mas esses são os percentuais para o Rio de Janeiro. Há um percentual para cada estado, numa portaria número 19/57 do Ministério do Trabalho. E essa portaria tem que fazer uma regra de 3 para o parágrafo 2º do artigo 458 da CLT. Quer dizer, é um pouco complexo de onde a gente tira os percentuais. Mais alguma pergunta? A Iris da IESPLAN. Minha pergunta é em relação ao recibo. No caso de doméstica que já trabalha há muito tempo em casa, torna-se o hábito de não assinar, porque já se tornou da família. Então você paga, já tem aquela questão toda de já conhece, não é a pessoa boa, acaba que não assina. No início você faz tudo direitinho. Depois não. Depois de um tempo, depois a gente faz todos os recibos e você assina. Como é que fica essa questão? Bom, vou responder parte agora, parte daqui a 2 aulas. A parte do recibo corra atrás do prejuízo. Pegue todos os recibos ontem.
Lembrem que ela, se ajuizar uma ação e você não tiver prova de que pagou, e a prova se faz mediante recibo, você vai ser condenada e é uma das exceções à penhora do bem de família, trabalho doméstico. Então, ela tira a sua casa, o seu imóvel, para pagar a dívida trabalhista dela, diferente dos outros empregados. Então, o doméstico é a única dívida trabalhista capaz de penhorar o imóvel de família. Então, primeiro conselho, se você não vem pegando recibo, já faça do período inteiro, assina aqui para mim, pede para ela assinar. O ideal é que você periodicamente pegue os recibos. E a questão de como provar depois é que eu vou dar depois a prova em juízo, como é que você vai fazer. Então, por enquanto não se valha disso, ela vai jurar para o juiz que não recebeu. E se você não tiver prova, você vai ser condenado. Então, a melhor forma de provar é mediante recibo, nem que seja um papel de pão. Um papelzinho, vai lá e pede para ela, recebi tantos reais, qualquer documento, mas você tem que ter o recibo. E se você pagar o vale transporte em dinheiro, que depois a gente vai ver se pode ou não, que faça em rubrica separada para não dar o salário complessivo, isto é, para não dizer que você pagou tudo numa rubrica só, não discriminou, e quando você não discrimina, é como se você não tivesse pago, vai ter que pagar de novo. Então, faça o pagamento em rubrica separada. Deixa ela assinar, dê cópia se você quiser, que a lei não obriga você a ter o recibo, quem pagou. Ela é obrigada a assinar e você aguardar, para provar que você pagou. Dá cópia se você quiser, problema nenhum. Ou se ela tiver conta bancária, o que é muito difícil, faça depósito e guarde os recibinhos de depósito em conta bancária. Não tem problema. Meu nome é Maristela, da Faculdade ESPLAN. Eu quero saber quais são os descontos permitidos no mês salário do trabalhador. Isso, nós vamos analisar os descontos, agora infelizmente não vai dar, na próxima aula. E eu vou falar especificadamente como eu vou defender a aplicação da CLT para o doméstico por conta do comando constitucional. Eu vou dizer que você pode descontar nas mesmas hipóteses que você pode descontar de um empregado comum. Isso é por dano, quando a lei tiver previsão, e se for por dano, se for culposo, tem que ter previsão no contrato. Se for o doloso, independe de previsão contratual. Mas eu vou abordar com maior profundidade a sua pergunta na próxima aula. A gente tinha uma última aqui, não sei se dá tempo. Eu queria saber se pagamento na conta de terceiros. Não, de jeito nenhum. Quem paga mal, paga 2 vezes. Isso é um jargão comum. Não pague para quem não é o próprio. Porque o próprio, gente, a justiça do trabalho é um teatro. Ele vai chegar na cara do juiz, eu faço isso há 15 anos, vai olhar para a minha cara e vai dizer, eu juro que eu não recebi. Aí você, mas eu paguei para fulano, fulano é seu primo. Nem conheço fulano, nunca ouvi falar. Mãe, que tá aqui o nome da... Não tem jeito, não pague para terceiro. Quem paga mal, paga 2 vezes. O terceiro pode receber, colocar no bolso e nunca repassar para o próprio trabalhador. Então, a regra da CLT é pagar pessoalmente. Então, você tem que pagar pessoalmente. Por isso que a CLT é aplicada. Ou mediante depósito na conta corrente. Aí a conta pode ser conjunta, não tem problema. Porque se tem o nome da pessoa, já é o suficiente para ter o recibo de pagamento. No caso do desconto do INSS, eu posso colocar no recibo do funcionário da doméstica, informando que ela é responsável pelo pagamento? Não. É você o responsável pelo desconto e pelo recolhimento. Ok. A gente vai ver isso daqui a pouco no próximo bloco, na próxima aula. Bom, vamos nós então agora caminhando para o fim, porque já estamos no momento de encerrar o nosso programa. Lembrando que hoje o tema da aula foi direitos dos trabalhadores domésticos, a eficácia constitucional desses direitos constitucionais. Entramos apenas numa passagem do salário mínimo, ainda falta para a aula que vem analisar descontos de INSS, danos e outros, piso, que deve ser uma pergunta de várias pessoas, que é o piso salarial. Perguntas, críticas e sugestões devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico saberdireito@stf.gov.br. Espero todos vocês na aula que vem. Até lá!